Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos. Nós vamos orar e logo após essa oração nós vamos ver um breve vídeo que já está aí sendo preparado. E eu quero agradecer ao bispo pelas palavras, pelo apoio, agradecer também à igreja e dizer que o que acontece aqui, nesse lugar, é referência para aquilo que Deus está movendo e fazendo no mundo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas quando a gente sai, a gente passa a entender melhor os planos e os caminhos de Deus. Porque esta igreja tem sido muito falada, comentada, e para a glória de Deus, o nome de Jesus tem sido aqui exaltado. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós não estamos aqui, Senhor, reunidos em torno de uma mesa qualquer. Nós nos reunimos em torno da Tua mesa, para ouvir da Tua palavra, para comer do Teu alimento, para estarmos na Tua santa presença, Senhor. Nós não estamos aqui reunidos no nome de uma divindade que não pode salvar, que não pode curar, que não se move, que não se importa conosco, mas estamos reunidos aqui com um Pai que senta à cabeceira dessa mesa e olha nos nossos olhos com olhos de amor, com carinho, com ternura, com força, firmeza, com tudo aquilo que nós precisamos para nos sentirmos fortalecidos, amados, queridos, desejados, Senhor. E tão bom é sentir essas coisas, ó Deus, tão bom é ter essa certeza. Por isso nós louvamos o Teu nome e te pedimos que mais uma vez, Pai amado, Tu nos alimentes da Tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Vamos assisti-lo? E eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, disse Jesus. E quando saí daqui, eu não sabia que ia ser pai de tanta gente. Deus tem seus planos, tem seus caminhos, e o ser humano nunca deixou de me fascinar, porque seja ele uma criança, seja ele um adulto, seja ele já na boa idade, na terceira idade, há sempre algo que o conecta, há sempre algo dentro dele que clama muito alto, dizendo: onde está o meu pai? Aba, pai, paizinho, por onde é que você anda? E esse clamor se expressa de várias formas, em todas as fases da nossa vida. A criança pequena chora, esperneia, grita, não consegue decodificar aquilo que está sentindo, apenas clama e puxa roupa, derruba objetos em caminho ao seu pai, procurando o seu pai. O adolescente se rebela,
não aguenta ordens, disciplina, mas esse também aprende da mesma forma que a criança aprende, explorando, testando a paciência, testando limites, procurando saber aonde está aquele que promete e cumpre, aonde está o meu pai. O adulto, esse nega a necessidade de pai. Ele se levanta autossuficiente, muitas vezes prepotente, arrogante, e diz: eu não preciso de pai nem dessas coisas. E na realidade, se você conhecesse a história do meu pai, você também diria: disso eu nunca vou precisar na minha vida. E existem casos de brigas familiares horríveis, mas dentro dele ecoa o mesmo grito que percorre essa terra de eternidade a eternidade, clamando e perguntando pelo pai. Abba, pai, aonde está o meu pai? Parece que o pai, a figura paterna, se tornou uma peça perdida nesse grande quebra-cabeça que se chama vida humana, no nosso dia a dia, na vida dos pés no chão. Inclusive, um escritor famoso diz o seguinte: quando um pai se afasta, vai embora ou morre muito cedo, o mesmo acontece com a parte do coração do filho. A partir do momento que uma criança é separada de seu pai, ele ou ela cria um vazio enorme de necessidades não saciadas em todas as áreas da sua vida, todas as áreas pelas quais o pai é responsável. A cada dia cresce o número de crianças que estão indo para a cama à noite sem os pais em casa. A ausência física já é considerada por especialistas a principal causa de problemas sociais na nossa sociedade na atualidade. E os relatos são estarrecedores. Prisioneiros, criminosos, mendigos, estupradores, drogados, todos têm algo em comum. A maioria esmagadora dessas pessoas vem de lares sem pais, sem o pai, sem a mãe. As estatísticas mostram que metade, 50% de todos os suicídios de jovens, pelos quais a Suécia detém a maior taxa mundial de suicídio juvenil do mundo, metade desses suicídios acontecem, pasmem, em orfanatos. A maioria das crianças com distúrbios de comportamento também estão lá, nos orfanatos. Crianças têm 20 vezes mais chance de acabar na prisão se os pais não estiverem envolvidos em suas vidas. Aquelas crianças que vivem sem seus pais têm uma taxa muito maior de asma, problemas como dor de cabeça, depressão, ansiedade e problemas de comportamento. O que estamos fazendo, pais? O que estamos fazendo, mães? O que estamos fazendo, Igreja de Jesus, diante de tudo isso que acontece lá longe, mas também aqui pertinho de nós, lá fora, mas também dentro do seio da igreja? O que estamos fazendo? Porque Jesus está constantemente entre nós e passando por esse lugar, mas nós precisamos abrir os olhos e reconhecer o ataque consciente, planejado, inteligente e bem pago que está sendo feito contra a família nos dias de hoje. Não é brincadeira aquilo que é investido, não é brincadeira os estudos que são feitos em agências de publicidade, em agências de marketing, para desmembrar, desmantelar a família. Podemos observar que cada vez mais cedo, crianças e jovens são encorajados a alcançarem a independência. Isso com o intuito apenas de gerar neles uma necessidade de consumo, para que eles passem a consumir mais cedo, para que eles passem a se distanciar de regras de pais e mães de família mais cedo, para gerarem mais receita para um mercado que não se importa nem comigo, nem com você, nem com Raquel, nem com seu filho, nem com sua filha, nem com ninguém, apenas com o ganho, com o lucro, com o material e palpável. Hoje nós vivemos uma época de almas anoréxicas. Não era apenas a anorexia física da minha filha que me preocupava, mas era a anorexia da alma, era a anorexia da mente, da psique, dos sentimentos, desse clamor que não encontrava resposta. Aonde está o meu pai? E entre as principais coisas que destroem a paternidade, seja de pai, seja de mãe, estão em primeiro lugar o divórcio. Milhares de crianças pagam hoje o preço pela loucura dos pais.
a gente que resigna, desiste da relação e acha que com isso está fazendo o melhor para os filhos. Gente que senta na mesa e diz: é melhor que a gente siga o nosso caminho, cada um vai para o seu lugar, porque estamos brigando tanto que isso está sendo ruim para as crianças. Parece uma coisa muito bonita, mas a frequência com que isso vem sendo dito revela algo horrível por trás dessas palavras: o egoísmo, a falta de resolução, o consumo de relacionamentos. Gente tem virado combustível na máquina do dia a dia. Homens e mulheres que fizeram votos diante do altar de Deus, hoje jogam esses votos para cima, para que virem fumaça, porque agora querem viver suas próprias vidas, dominados por uma cultura, por uma mídia, por um comércio que não valoriza a família. Não se deixe iludir por propaganda, não se deixe iludir por comercial de televisão e, principalmente, em nome de Jesus, não se deixe iludir pela cultura de novela que nós vemos imperar no nosso país. Todas essas coisas têm promovido o divórcio. Outro fator que atrapalha, que é um ataque até tácito, que tem tido a nossa permissão de acontecer, é o trabalho. Trabalha-se cada dia mais hoje. Trabalho não é errado, nem é pecado. Há quem pense que Deus impôs o trabalho ao homem como uma maldição pelo pecado. Nada disso. Trabalho já existia. Adão trabalhava junto com Deus e junto com ele tinha as prioridades corretas em tudo que fazia. Havia trabalho no jardim do Éden. O trabalho não é um mal necessário, mas acontece que essa bênção chamada trabalho passou a devorar e engolir a mim, a você e a famílias. A gente que, com a desculpa de ser um grande provedor, de ser um grande abastecedor da casa, diz: eu não tenho tempo para meus filhos, mas eles têm tudo o que precisam. Ou engano, ou dureza, ou maldade, ou coisa horrível. Um filho que se vira de noite e pergunta: onde está meu pai? E esse justifica: mas filho, você tem tudo que precisa. Tem um videogame, tem roupa de última geração, mais tarde vou lhe dar um carro. Quando você passar na faculdade, você vai ganhar um apartamento. E quantas vezes, como nesses 20 anos trabalhando com jovens, o que eu tenho escutado de adolescentes, de jovens em todas as faixas etárias, é: pastor, eu tenho tudo que eu preciso, mas do meu pai eu nunca recebi um abraço. Da minha mãe eu nunca recebi um toque. Dele eu nunca recebi o olhar carinhoso que o Senhor tanto fala em suas pregações. Eu gostaria de pegar tudo aquilo que eu ganhei e jogar tudo no fogo. Queimar tudo isso em troca de uma lágrima de orgulho do meu pai, em troca de um suspiro de alegria de minha mãe que eu nunca tive. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu posso estar felizinho aqui por fora, cercado de tudo, mas por dentro a minha alma está rasgada, a minha alma está partida. Eu não tenho aquilo que eu mais queria, que é o carinho e o amor da minha família. Portanto, o trabalho, quando não tem o foco, nem a dimensão correta, ele se torna um fator de afastamento, de separação, porque a psicologia já nos ensina que as crianças são mais satisfeitas, na realidade, quando tem pouco para brincar. É ali, segundo os psicólogos, que elas desenvolvem as maiores habilidades de criatividade. Será que a gente não consegue observar isso hoje em dia? Eu ligo o computador e o que vejo? O inventor do Kinect, um brasileiro. O inventor do Instagram, das fotos da internet, um brasileiro. A criadora do logotipo do Google, uma brasileira. O gerente que recuperou a Nissan Automóveis, um brasileiro, que conseguiu colocar para cima. Parece que nós, que temos pouco, somos aqueles que são requisitados pelo mundo para vir ajudá-los, porque onde estava a riqueza, estava também a frieza, e de frieza nós podemos falar muito bem, nós que estamos sendo missionários na Europa. As relações estão esfriadas, as relações estão morrendo, o gelo não é só do lado de fora, é também do lado de dentro, e a gente passa por pessoas e as saúda, e elas acham estranho receberem um cumprimento, porque já não se cumprimentam mais em lugar nenhum, muito menos em casa. Para que vocês tenham uma ideia, a Suécia acabou de criar agora um órgão de proteção aos pais. É o seguinte:
Na Suécia só se pode consumir bebida alcoólica a partir dos 18 anos em certos lugares e só se pode comprar a partir dos 21. E o órgão da Suécia, porque não se vende bebida alcoólica em supermercado, chama-se Systembolaget. O governo está tendo um problema tão sério com o alcoolismo que não se vende bebida alcoólica em lugar nenhum, a não ser nesse lugar. E quando você vai lá comprar, seu CPF é registrado, sua identidade, seu endereço e exatamente o número de bebida que você comprou é computado para que se possa identificar onde está o problema do alcoolismo. A coisa é séria, a coisa é séria. E os adolescentes, muito sábios, os jovens, resolveram que fariam o seguinte: acionariam o órgão de defesa dos direitos das crianças se não conseguirem beber. Então tem uma propaganda de televisão que explica melhor do que eu posso explicar. O adolescente chega em casa e diz: papai, hoje vai ter festa na casa de fulaninho, eu quero ir e vou levar 2 garrafas de vinho, posso? E o pai obviamente diz: filha, você é de menor, você não pode fazer isso. E ela automaticamente vira para ele e diz: então eu vou denunciar você por maus tratos, vou denunciar você por tudo que não presta, você vai ser preso, me dê o vinho ou eu ligo agora para o órgão da adolescente e criança e lhe denuncio. E o pai fica numa situação, entrega as garrafas de vinho, e aí o locutor diz: você está tendo problemas com seu filho? Ligue para nós, o órgão de defesa dos pais. A que ponto nós chegamos? Pais reféns de filhos. Me parece que as palavras da Bíblia, que nos últimos dias sobrevirão tempos tão terríveis, que se levantarão filhos contra os pais, e irmãos contra irmãos, nessa denúncia que relembra o passado da Segunda Guerra Mundial, onde vizinhos nazistas denunciavam uns aos outros se estivessem escondendo judeus em suas casas. Estamos voltando a tempos terríveis, e aguarde, pois em breve essa realidade também estará presente na nossa nação, a não ser que nós, igreja que caminha com Jesus, façamos alguma coisa. Trabalho sem o foco correto, ele gera relacionamentos destruídos. Terceira coisa que marca esse ataque massivo sendo feito contra a família é a indústria do entretenimento. Nunca se procurou tanta diversão na história da humanidade quanto hoje em dia. Lendo a história da humanidade, nem na época dos romanos, do Coliseu, das loucuras que se cometiam ali, havia uma sede, e eu ouso dizer, um vício tão grande em diversão e entretenimento quanto nos dias de hoje, porque as opções se proliferaram mundialmente. Eu não tenho nada contra um passatempo, não tenho nada contra uma diversão, não tenho nada contra um momento de lazer, mas o que me admira é que nós estamos permitindo que essas coisas se tornem ídolos do lar. E uma vez a nação de Israel foi destruída, porque um homem levou ídolos para a sua tenda. Um homem permitiu que outras coisas tomassem o lugar de Deus. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A nossa fonte de prazer já não está mais no contato com Deus, como ele mesmo diz, e muito menos no contato um com o outro. Às vezes eu fico abismado em ver, até nas relações de meus filhos com outros amiguinhos, pais e filhos dentro da mesma casa, conversando um com o outro pelo MSN, pela internet, na mesma casa. Às vezes um grita de lá: ei, recebeu? O outro fala: recebi, mande aí que eu estou chegando, está certo. E a gente observa isso e se orgulha muitas vezes: olha, nós somos tecnológicos, olha aí meu filho, sabe mexer aqui nesse iPad, ai pobre, ai podre, ai não sei das quantas, ai pim, é tanta coisa, é tanto ai, 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 eu não acompanho mais esse negócio. E a gente se enche de orgulho, mas na realidade nós estamos na rede de comunicação nos distanciando mais uns dos outros. Uma vez, conversando com a minha esposa, nós estávamos aconselhando um casal e nós dizíamos: calma, nem sempre precisa estar acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Calma, que necessidade é essa de fazer tanto que se esquece de quem se é? Calma, porque nós estamos vendendo pedaços de nós a preço de banana. E relacionamento se constrói com esforço, com compromisso no dia a dia, e não com entretenimento. A palavra diversão ou divertir significa desviar a atenção
de alguma coisa. E nós estamos desviando a nossa atenção constantemente daquilo que é mais importante, para sentirmos um prazer endorfínico, um prazer que vicia e nos prende a objetos, a coisas, a momentos, a conversas. E muitos lares vêm sendo destruídos, porque infelizmente o entretenimento, a mídia, a internet, tem também gerado traições que jamais existiriam antes. Tem também sido palco de maquinações, de orquestrações, para que se possa dar uma escapulida, para que se possa cometer um adultério, para que se possa viver uma relação virtual, sem valorizar as relações reais do dia a dia em casa. A indústria do entretenimento. Em quarto lugar, queridos, eu vejo na mídia, especificamente na televisão, uma visão dos pais e dos adultos que jamais poderá oferecer a um jovem, a uma criança, uma base firme para a vida. São adultos idiotizados pela mídia, me permita dizer. São adultos que são mostrados nas telas de TV como bobões. São pais que não assumem o papel de homem, nem têm a hombridade de assumi-lo, mas querem prolongar a adolescência. É gente que se casa achando que vai continuar vivendo, me permita dizer, vida de boizinho e de boizinha, de boate em boate, de festa em festa, de bebedeira em bebedeira, de camisa de moda, e isso fica muito feio em quem já passou dos 40 e está assim como eu. Camisa baby look, para mostrar os músculos do braço e o volume da pança. Tem gente que acha que vai continuar vivendo assim e é o amigão dos filhos, e não sabe que o filho, quando chega no colégio, diz: meu pai parece um idiota. Ai, lá vem minha mãe com aquele penteado. Ela se acha a jovem, a moderna. E a gente vive uma crise, a gente vive uma enfermidade, porque sem referências, esses jovens mais tarde vão se perguntar: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Como é que eu devo proceder? Diria talvez um professor, um patrão ou outra pessoa qualquer, você não aprendeu em casa? Em casa com quem? Com seus pais. Que pais? Eu só tinha amiguinhos, eles não eram meus pais. Eles não tinham firmeza, eles não me ajudavam a conduzir, eles nem me perguntavam o que eu sentia, mas eram meus amiguinhos. Eu tinha uma moto, papai tinha uma mobilete. Eu comprei um carro, papai comprou um bug. Eu comprei uma prancha de surf, meu pai comprou um skate. E não houve a transmissão de um legado, de uma herança. Pais, eles devem, sem dúvida, ser amigos dos seus filhos. Pais, eles devem, claro, cultivar um ambiente de amor dentro de casa. Devem, com certeza, manter o diálogo, a relação, acompanhar os filhos em tudo. Mas pais têm que ser adultos. E a mídia nos vende a imagem de pai criança, sem autoridade, sem sabedoria, e isso é muito conveniente, porque se eu não preciso me esforçar para ser pai, eu vou poder curtir muito mais a minha vida. Por isso, é muito importante estar ciente daquilo que está acontecendo, porque o clamor que surge dentro de nós precisa ser saciado, ou nós não vamos saber como agir, e o resultado está aí. Você liga a televisão e vê o caso como este maníaco, que recentemente assassinou dezenas de pessoas no cinema, vestido de uma figura ridícula, vestido de uma figura de fantasia, mas possuído por essa ideia de que a única referência que ele tinha para fazer algo significativo era o Coringa, e matou várias pessoas em nome de nada. E nesse cenário, não diferente do cenário da época de Jesus, ecoam essas mesmas palavras: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não é um pai ausente, Jesus não é um Deus crianção, bonachão, Jesus não é alguém que promete e não cumpre, Ele não é alguém que utiliza subterfúgios para se esquivar de suas responsabilidades. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus de Nazaré, todos aqueles que cruzaram o caminho de Jesus Cristo, foram transformados e dele receberam a promessa que jamais falhará: eu estou convosco todos os dias. Este é o modelo de pai,
este é o modelo também de mãe, este é o modelo do adulto, este é o modelo daquele que ama de fato e de verdade e não se deixa iludir nem vender por as coisas que tem por aí, que oferecem band-aids para as nossas feridas da alma, mas não curam, que oferecem diversão e desvios, mas não resolvem, que oferecem palavras muito bonitas, livros de autoajuda, tudo que você puder imaginar, CD, DVD, amuleto, patuá, mas não resolvem a situação, porque nenhum destes prometeu e cumpriu como Jesus. Nenhum destes foi pai suficiente para dizer: eu estarei lá. Eu não vou me tornar aquilo que o mundo deseja que eu me torne. Satanás é muito astuto, e ele vem, como já conversamos algumas vezes com os amigos, vestido de cafetão, para nos oferecer tudo aquilo que se chama de prazer. E Satanás, muito hábil, não gosta de muita conversa, e nos oferece da seguinte forma: você já sofreu tanto, olha a sua cara de cansado, você precisa fazer o caminho de Santiago de Compostela, aí você vai saber o que é paz. Você precisa meditar com o guru Maharishi Yogi, aí você vai entender. Você precisa dar um tapinha, e aí você vai sentir a verdadeira emoção. Olhe, você merece, você já estudou tanto, você que já trabalha tanto, você precisa de um pouquinho de Satanás na sua vida, nem que seja em doses homeopáticas de prazer. E assim a gente vai comprando o diabo como se fosse remédio, e a nossa vida vai de mal a pior. E Jesus entra nesse cenário, e ele diz: não, eu estou convosco até o final dos tempos. O mercenário, quando o lobo se aproxima das ovelhas, ele corre, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pai, a modelo do bom pastor, ele dá a vida pelos seus filhos. Aquele que ousa tomar essa única chance que nós temos em vida, para deixar que Jesus transforme a sua família e assume diante de Deus a responsabilidade paterna de pedir perdão aos filhos, a responsabilidade de reconhecer seus erros, a responsabilidade de reunir a sua família e promover a reconciliação e não a separação, este terá cumprida a promessa do Senhor, porque acreditou nele, porque acreditou naquilo que realmente é valioso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Jesus não disse isso a um grupo de pessoas eruditas, ele não disse isso a um grupo de pessoas com MBA, com doutorado, com especializações nas melhores faculdades do mundo. Jesus disse essas palavras a talvez o grupo mais estranho e mais frágil de pessoas que já andou pela face da terra, que eram seus discípulos. Você conhece a história dos discípulos de Jesus? Um mentia, o outro era fraco, um o traiu, o outro havia sido cobrador de impostos, um duvidou, outro era criador de confusão, de caso. Que grupo de pessoas é esse? Por que que Jesus, em toda a sua autoridade, em todo o seu poder, em todo o seu senhorio, escolheu justamente gente como eu e você, para destinar essas palavras tão fortes, tão calorosas, tão poderosas: eu estou convosco até o final dos dias. Essa passagem está no final do livro de Mateus, e o contexto antecedente, as coisas que acontecem antes, foram coisas que poderiam ter destruído para sempre a nossa fé, porque ali o mestre havia morrido, havia sido retirado do meio dos discípulos, e de repente aquele que nos dava todo o poder, toda a autoridade, aquele que era a nossa companhia, aquele que entrava nos lugares e os fariseus estremeciam, os demônios saíam correndo, as enfermidades batiam em retirada, é morto. E eu imagino a situação dos discípulos naquelas horas. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: parece que acabou, parece que não tem mais jeito, parece que aquela pedra tão grande vai ficar ali mesmo. Mas Jesus não estava condenado à morte, porque no reino de Deus nós vencemos também quando perdemos. No reino de Deus nós não apenas vencemos quando
decepamos cabeças, ganhamos guerras e saímos como tratores destruindo para conseguir chegar onde Deus quer. No reino de Deus nós vencemos também quando renunciamos. No reino de Deus nós vencemos também quando entregamos, mas não entregamos jamais os pontos nas mãos de Satanás. Entregamos sim nas mãos de Deus. Uma vez alguém chegou e me disse: pastor, eu vou entregar os pontos, eu não aguento mais. Eu disse: amém, meu irmão, graças a Deus. Que é isso, pastor? Graças a Deus, como assim? Eu estou aqui no fundo do poço. E eu falei, bem que eu senti um peso em cima de mim. E naquele dia eu falei para aquela pessoa e disse: entregue os pontos, sim, mas entregue nas mãos de Jesus Cristo. Tudo que é plantado nas mãos de Jesus floresce, nasce de novo. Essa é a mensagem da ressurreição. Jesus não morreu apenas como ser humano, ele morreu como semente. E ali o grão de trigo que morreu, ele ressurge, ele volta à vida. E aí, aterrorizados, os discípulos nem o reconhecem. Parece muito com a gente. Quando Jesus entra na nossa casa, nós estamos tão tomados por tudo que está acontecendo ao nosso redor, que a gente nem o reconhece mais. Nós estamos acostumados a ver um Jesus como Zaqueu via Jesus. Zaqueu subiu naquela árvore, queria apenas um Big Brother espiritual. Ele queria ver o que estava acontecendo. Ele queria ver o porquê de tanto frisson na cidade. E ele sobe na árvore para ver Jesus. E acontece algo extremamente diferente e importante. É Jesus quem vê Zaqueu. Jesus está aqui nessa noite olhando para você da mesma forma, olhando para a tua família, olhando para tudo aquilo que você sofreu, olhando para o perdão que você precisa liberar, olhando para o casamento que você precisa restaurar, olhando pelo filho que você precisa reconquistar, olhando pela filha pela qual você deseja e tem orado por cura todos esses anos. Jesus está aqui nessa noite olhando para você, porque Jesus não tem nada com Big Brother, Jesus não tem nada com amizade virtual. Jesus é aquele que fala para Zaqueu: sai desse Big Brother e vem para a vida real, porque eu sou Deus daqui, eu sou Deus de agora, eu estou convosco até o final dos tempos. É esse Jesus que volta à vida, e ninguém esperava que isso fosse acontecer de tal forma tão poderosa. Talvez você não esteja esperando as coisas que Deus deseja fazer na tua família nessa noite, querido. Talvez você não tenha ideia de como Jesus deseja reviver dentro de sua casa. Talvez você nem imagine que as orações que você não conseguiu fazer de tanta dor, de tanta angústia, são essas que Deus deseja responder na tua vida. Talvez você não tenha ideia disso, porque como eu e como tantos outros, você foi vitimado por esse ataque e já não reconhece a voz do teu Salvador dizendo: eu estou contigo até o final dos tempos, eu não te desampararei. Pai, mãe, não há nada terminado, não acabou, ainda é tempo de resgate, é tempo de vida, é tempo de oferecer a mão, é tempo de dar aos filhos aquilo que realmente é importante. A palavra de Deus nos diz, eu quero encerrar com essas palavras também, que aquilo que nós ligarmos na terra será também ligado nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós vemos esse princípio se repetindo por gente que não teme a Deus, que se junta para maquinar tudo aquilo que é ruim, que se junta para maquinar aquilo que não presta, que quer ligar no céu coisas que não têm relevância. Mas nós estamos aqui na presença de Jesus para planejar vidas melhores e vidas transformadas para mim, para você, para nossas famílias, para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos. Hoje é o dia de transformar a nossa vida. Hoje é o dia de andar com Jesus. A mulher samaritana era alvo de chacota, de comentário. Os samaritanos não tinham respeito nenhum em Israel. Jesus se aproxima dela e diz: eu não tenho nada com essas coisas, eu vim aqui hoje para transformar a tua vida. A mulher do fluxo de sangue, anos e anos gastando dinheiro com médicos, não resolvia o seu problema, e de repente Jesus passa pela vida dela, e ela naquele ímpeto, ela diz: eu tenho que pelo menos tocar as vestes dele, se eu conseguir tocar no manto dele eu vou ser curada. E assim acontece. O cego à beira do caminho, parece óbvio que ele deseja ser curado, e ele grita, ele clama a plenos pulmões: aonde é que está? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se aproxima,
quase numa ironia, e pergunta a ele: o que é que você quer? O que você deseja? E ele diz: eu quero ser curado. E várias outras pessoas que cruzaram com Jesus saíram dali transformadas, porque Jesus não é um pai ausente, Deus não é um pai distante, Deus não é um pai ignorante, Deus não é um pai calado, Ele não é um pai morto, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E nessa noite eu quero orar com você e pedir a esse Deus que tem feito coisas impossíveis na minha vida, que faça coisas impossíveis também na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida daqueles a quem você ama. Como já foi mostrado aqui, há 2 anos atrás eu recebi esse diagnóstico e eu posso dizer sem problema algum, o meu mundo acabou. Eu estava me preparando para pregar num culto de aniversário de uma jovem aqui da igreja e recebi o telefonema durante a tarde. Eu não sabia do que se tratava, eu não tinha conhecimento nenhum sobre essa enfermidade, e ali encostado na porta do meu guarda-roupa, eu caí literalmente aos prantos no chão e vim, em obediência ao meu Senhor, pregar, celebrar a vida com a notícia de morte guardada no meu peito, celebrar a vida com a notícia da derrota estampada na minha memória. E uma coisa eu aprendi da parte do Senhor: nunca é tarde para fazer aquilo que é certo, nunca é tarde para fazer aquilo que realmente interessa, para fazer aquilo que realmente importa. Eu não tinha a menor condição de sair desse lugar e reunir toda a família num país distante. Eu não tinha o menor conhecimento. Houveram dias em que eu falei para minha esposa: eu vou ter que parar em algum lugar porque eu não consigo, eu não entendo isso. Vou chegar em casa mais tarde porque preciso entrar nessa mata e orar e abrir o meu coração diante de Deus e gritar a plenos pulmões: eu não entendo, Senhor, eu não compreendo, Senhor. Mas em tudo esteve Jesus presente, pois é promessa dele. E de repente coisas que eu não esperava começaram a acontecer. Eu recebi uma ligação do hospital da cidade onde minha filha vive, na Suécia, convidando para fazer um curso sobre essa enfermidade. O curso foi bom, foi feito com êxito, e eu recebi um convite para fazer outro curso, e assim o fiz também. E de repente horizontes começaram a se abrir, porque filho, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer puxar para o colo, quer sair. A gente não quer, como aconteceu uma vez comigo, gastar 11 horas de um dia inteiro para conseguir comprar um par de sapato. 11 horas. A gente não quer ter que planejar demais. E eu não podia fazer isso. 2 anos sem conseguir fazer isso. Só recentemente a graça de Deus invadiu as nossas casas. A promessa de Jesus se cumpriu. E vocês estão vendo um pouco desse resultado para a glória de Deus. Essa transformação não está longe de nenhum de nós, porque Jesus está conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus. Todas essas coisas que o inimigo tenta gerar para o mal dentro de nós não provém de Deus, não merecem a sua energia, nem a sua atenção, nem o seu estresse. Eu gostaria muito de convidar você nessa noite a voltar os olhos na direção de Jesus. Tirar um pouco os olhos daquilo que é peso, daquilo que é dor, daquilo que é angústia, e aprender com Ele, que não pediu nada de nós, mas que por amor desejou perdoar, por amor desejou estender a mão, por amor foi até a morte. E a palavra de Deus nos diz que Ele fez isso com alegria. E eu confesso uma coisa aos irmãos: é doloroso mudar, é doloroso ceder, é doloroso renunciar, mas não há nada mais doce do que poder me encontrar com Jesus no meio do caminho. Eu quero convidar você nessa noite. Eu não conheço a situação da tua casa, da tua família, mas eu conheço um Jesus que pode transformar tudo. E quero convidar você a estar aqui na frente, orando conosco nessa noite, porque Jesus está aqui conosco. Nós somos mais que 3. Imagine você como Jesus está feliz contigo nessa noite. Vem aqui à frente orar conosco se você deseja ter essa transformação na sua vida, na sua família. Vem aqui à frente estar clamando ao Senhor junto conosco se o seu casamento precisa viver essa promessa de Jesus. Se o seu filho
que eu nem sei onde está, precisa conhecer esse amor tão maravilhoso de Jesus de Nazaré. Talvez através da tua própria vida, talvez através do teu próprio olhar, porque não é preciso muito, apenas fé. E aquele que se aproxima de Deus, tendo fé, esse tem a resposta à misericórdia de Deus.